Sinceramente, eu não sei como é que eu consegui ler 11 livros no mês de setembro. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu tô aqui hoje para fazer aquele videozão das leituras que eu fiz durante um mês inteiro, que eu faço um apanhado, um resumão para vocês, e assim vocês também pegam algumas dicas de leitura, enquanto eu comento brevemente sobre cada uma das minhas leituras. Setembro foi um mês bem legal e eu não entendi, nem faço ideia de como é que eu consegui ler 11 livros, mas bora lá que eu vou falar deles brevemente, e assim quem sabe vocês descubram novas leituras de livros promissores. Comecei o mês lendo o francês Guillaume Musso com A Vida é um Romance. Esse aqui é um livro muito diferente, divertido, criativo, onde a gente conhece ali uma autora que ela mora em Nova York e a filhinha dela vai desaparecer dentro do apartamento onde elas moram. Só que esse apartamento estava totalmente fechado por dentro, então não tem como essa menina ter saído. E parece que a resposta tem a ver com um outro escritor que mora na França e que talvez tenha ali alguma conexão com o caso. Esse é um daqueles livros que ele é muito gostoso porque ele fala sobre o ato de escrever, sobre a escrita em si, como se escreve, o que o escritor sente, o que ele tenta passar para os leitores, como é que os leitores recebem as histórias. Tudo isso faz parte dessa trama. Tem um plot twist aqui delicioso. Ele é um livro curto também, eu li ele bem rapidinho, mas foi mais um ótimo encontro com a escrita do Guillaume Musso. Novidade para esse vídeo, gente, eu não vou mais falar as notas que eu estou dando para os livros. Ou pelo menos esse mês eu vou fazer um teste. Porque eu percebi que muitas vezes, quando a gente fala uma nota, algumas pessoas entendem aquilo como sacramentado e que aquele livro vale aquele númerozinho. Quando para mim, na verdade, é muito mais importante que eu passe para vocês o que eu senti quando eu estava lendo e que vocês tenham ou não vontade de ler os livros de acordo com o que eu sinto, de acordo com o que eu expresso. E eu percebo que às vezes, por exemplo, eu digo assim, esse livro foi muito bom, dei nota 13,5. Algumas pessoas elas pegam só o 13,5 e elas acham que é uma nota ruim e elas acabam descartando essa leitura. E não, isso não é uma coisa que eu quero que aconteça, eu quero que vocês tenham boas experiências de leitura e que a gente perceba, no geral, que um livro não é a sua nota, porque ele pode chegar de formas diferentes para cada leitor. Então esse mês não vou falar as notas, inclusive lá no Scooby também eu já deixei várias de fora, não dei várias notas. Eu quero expressar para vocês o que eu senti com cada leitura. Comentem aqui comigo o que vocês acharam disso. Li também A Maldição de Snakebite. Esse aqui foi um suspense sobrenatural com um teor um pouquinho mais juvenil, fala de uma protagonista que ela se muda para uma cidade pequena junto com os pais, mas nesse lugar um jovem desapareceu e todo mundo ali acha que a culpa é dos pais dela. Ela vai se envolver ali com uma outra adolescente e elas vão tentar descobrir a verdade para tentar livrar os pais da Logan, só que coisas mais sinistras vão acontecendo ao longo dessa narrativa. Ele é um livro que tem esse teor sobrenatural, talvez tenha a ver com fantasmas. Os pais da protagonista são caçadores de fantasmas, então tem isso na narrativa. Eu achei um livro muito gostoso de ler, ele é assustador assim na medida certa, não é muito. E o teor juvenil, geralmente assim, me incomoda um pouco em alguns livros, mas nesse caso aqui eu não senti incômodo, porque eu acho que as duas protagonistas, elas são muito maduras e elas não têm assim atitudes que soariam muito infantis ou muito abaixo da idade que elas têm. Então fica a dica aqui de um livro gostosinho, ótimo para ler no mês de outubro. Li também o excelente Nós Já Moramos Aqui, livro que está sendo super falado e eu sei que está despertando emoções diversas nas pessoas. Já vi gente que terminou e detestou essa história. Tem gente como eu que adorou, se divertiu, fez um monte de pesquisas. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. E esse é um livro que ele não termina em si, né? Ele acaba abrindo ali um leque para que você faça outras interpretações e vá atrás de mais informações. Ele fala sobre essa jovem que um dia ela vai deixar estranhos entrarem na casa dela e a partir desse momento coisas sinistras começam a acontecer, ela não consegue mais se livrar dessa gente e aos poucos a trama vai ganhando um teor sombrio, talvez sobrenatural, talvez ali de múltiplas interpretações, vai variar muito. A única certeza é que você vai terminar esse livro sem certezas absolutas e vai buscar respostas. Pra mim foi uma experiência de leitura muito divertida. Gente, eu tive altos papos com muita gente sobre esse livro, a gente pesquisou coisas no Reddit, a gente criou teorias e mesmo sem ter certeza absoluta sobre nada, foi uma das melhores e mais legais experiências que eu tive esse ano. Li também o famosinho Namorado da Freddie McFadden, que já havia saído pela Tag. Esse aqui eu gostei, mas não tá entre os meus favoritos da autora, tá? Ele fala sobre a Sydney, que é uma jovem que mora em Nova York e assim, tudo que ela quer saber da vida é namorar. A menina não tem um plano, não tem um estudo, não estuda para um ProUni, não faz nada. Ela só quer um namorado em Nova York. E
ela vai conseguir, mas parece que o cara ali talvez seja um assassino em série. Ele é um livro que tem aquela pegada Freddie McFadden, ele é muito ágil, ele é muito rápido, tem duas narrativas, uma narrativa da Sidney e uma narrativa do Tom. Eu gostei mais da narrativa do rapaz do que da Sidney. A Sidney eu achei ela uma insuportável ao longo da leitura, inclusive torci para que o assassino pegasse ela logo de início, mas eu não posso tirar da Freida todas as suas boas características, que é a fluidez, a rapidez, ela prende a nossa atenção desde o início mesmo, e é claro, o final é aquela farofada maravilhosa que ela adora fazer, com um plot twist bem louco. Explicações não existem, elas não são necessárias, você só entra no mundo Freida McFadden e se deixa levar. Fiz também a leitura de As Sereias, da Emilia Hort, meu primeiro contato com essa autora, recebi esse livro da editora Jangada e foi muito legal. Esse é um livro que fala sobre 4 mulheres em gerações diferentes, em tempos diferentes, uma narrativa lá no ano de 1800 e 2 narrativas aqui nos anos 2000, e essas mulheres, o que elas têm em comum é uma alergia à água que eu nem sabia que existia antes de ler esse livro. Depois eu fui pesquisar e descobri que é verdade, gente. Existem pessoas que são alérgicas à água, elas não podem tomar banho, não podem se lavar, não podem lavar o cabelo, não podem, assim, quase nada. Eu fiquei, assim, assustadíssima quando eu li sobre essa questão. É uma síndrome muito rara, acontece pouco, mas acontece. E as protagonistas aqui têm isso. Mas ao mesmo tempo em que elas têm alergia à água, todas elas são super atraídas pelo mar. E a gente vai descobrindo ao longo da narrativa por quê. Foi uma ótima experiência, inclusive tem outro livro da Emília aqui no Brasil que eu quero muito ler também. Depois disso, gente, olha só, eu li 2 livros do mesmo autor, porém publicados por editoras diferentes. Eu li o A Forma da Água, que é do Andrea Camilleri, que é o primeiro livro do inspetor Salvo Montalbano. Essa aqui é uma narrativa que se passa numa cidade fictícia no sul da Itália, na Sicília, e o Montalbano vai se ver ali às voltas com a morte de um político muito famoso, muito influente, e que parece que morreu ali de causas naturais, mas ele acha que a cena ao redor dessa morte, ela é muito esquisita. Então ele acha que tem mais, talvez tenha sido uma encenação, e ele vai começar a investigar. Ele é um livro bem curtinho, ele é diretaço, sem muita enrolação, sem muita descrição, prosa enxuta, mas que entrega um caso completo, investigado do início ao fim. E claro, traz aqui esse inspetor, que é uma das figuras mais famosas da literatura policial na Itália. E aí depois eu fui ler O Ninho de Cobras, que é também com o Salvo Montalbano, porém esse aqui é o 21º livro da série e foi publicado pela Record. Não tive dificuldade nenhuma em ler o primeiro e o 21º, as 2 leituras fluíram super bem, exatamente porque a narrativa e a escrita do Camilleri é uma escrita bem enxuta e direta. Então, como não tem grandes construções de personalidades, grandes personagens, não tem muita construção de ambiente mesmo, sabe? É só a narrativa, é o assassinato, é a investigação, é a descoberta. Você acaba conseguindo compreender as narrativas sem que haja um grande preparo antes. Então, gostei muito dos 2 livros, foram boas experiências. A literatura policial italiana, no geral, ela é mais enxuta mesmo. E se você quiser conhecer, então, um pouquinho, eu acho que pode ser uma ótima pedida você conhecer através dos livros do Camilleri. Minha escritora favorita, amor da minha vida literária, Karen Slaughter, está de volta com um livrão, que é o Somos Todos Culpados. Esse aqui é o primeiro livro de uma nova série que ela tá lançando. E, gente, que livro bom, que livro gostoso de ler, completaço, bom do início ao fim, personagens bem construídos, ambientação super bem feita, narrativa tem começo, meio e fim, todos os pontos são conectados, todos os pingos são colocados nos is. É pra isso que eu leio Karen Slaughter, é pra ter essa experiência que é completa na literatura policial, que ela não deixa nada de fora. Então aqui a gente vai acompanhar essa policial, que ela vai ter que investigar o sumiço de 2 adolescentes, e 12 anos depois, né, a história tem um salto temporal, outra menina desaparece num modus operandi muito similar e ela se vê envolvida com tudo isso de novo. É um excelente livro, eu acho que eu já devo ter liberado uma resenha mais completinha sobre ele, mas assim, que ótimo início de uma nova série. Inclusive, tô louca pra saber se de repente a Karen não vai fazer um crossover entre personagens dessa série com a série do Will Trent, quem sabe, tô na torcida. Livro investigativo de ótima qualidade. Li um suspense nacional no mês de setembro, que também eu gostei muito, que foi A Última Sentença, da Bettina Moradas. Esse aqui é um suspense que tem como protagonista uma promotora, que ela vai sofrer um atentado ali em determinado momento e ela percebe que ela precisa sair da promotoria onde ela tá para não correr mais riscos, porque ela também sofre uma ameaça. Aí ela vai se mudar para a promotoria do patrimônio público. Mas as confusões vão seguir ela também, porque ali ela vai conhecer um jornalista que tá fazendo uma investigação sobre corrupção. Ele vai acabar ali tendo a ajuda dela, eles vão conversar e aos pouquinhos ela vai se ver enredada nessa investigação também. Esse é um livro muito legal e ele dá pro leitor um vislumbre interessantíssimo sobre o sistema judiciário brasileiro, em que a protagonista está inserida, e você percebe detalhes ali sobre como a nossa justiça
funciona ou não funciona, como são os caminhos que a corrupção pode ter dentro do sistema. Muito bom o livro mesmo, a escrita da Bettina é ótima. E esse livro, ele tá no Kindle Unlimited também, tá? Então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E pra sair um pouquinho da literatura policial, do suspense, do thriller, que foi quase todo o meu mês de setembro, eu resolvi pegar uma ficção histórica e eu li O Rei de Ferro, que é o primeiro volume da série Os Reis Malditos, do francês Maurice Druon. Não sei se eu tô pronunciando o nome dele corretamente, mas enfim, eu acho que é Maurice. E que livro legal, gente. Eu amei essa história. Eu já havia conhecido a escrita do autor lá na adolescência, na época em que eu frequentava bibliotecas públicas, pra vocês terem uma ideia. Então, reencontrar essas novas edições agora que saíram aqui pela Bertrand foi, assim, maravilhoso. E esse livro, ele fala sobre o reinado do rei Felipe o Belo, no século XIV, e começa com a morte do grão-mestre dos Templários, o Jacques de Molay, que lança uma maldição sobre Felipe o Belo, uma maldição super conhecida, que todo mundo até hoje, né, se pergunta, será que realmente as coisas aconteceram por causa da maldição do Jacques de Molay, ou foi porque era o curso natural das coisas? Então aqui a gente vai acompanhar as intrigas, as brigas, as mentiras e trapaças da corte do Felipe o Belo logo após a morte do grão-mestre dos Templários. Excelente, já vou começar a leitura do segundo volume para não ficar para trás. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Eu não sei se outubro vai ser tão, assim, frutífero como foi o mês de setembro, mas também tá tudo certo. Eu sempre digo para vocês que número não tem nada a ver e também não é tão importante assim. O que importa é que a gente faça boas e proveitosas leituras. Comentem aqui embaixo para mim o que vocês leram no mês de setembro, se vocês já conheciam algum desses livros que eu mostrei aqui hoje. Todos estarão linkados aqui embaixo no box, se vocês quiserem comprar algum deles, usem os meus links, assim vocês ajudam o canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.